Eu sou Carmen Sampaio do canal astrologar.com.br e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito especial, muito precioso, muito sério, sobre o universo dos segredos mais profundos que a humanidade conseguiu de alguma forma encontrar, né? E com a ajuda de um rabino, eu tô aqui me atrevendo a falar de um assunto que eu gostaria de entender muito mais. Porque apesar de 29 anos de astrologia e a astrologia ter uma relação direta com a Kabbalah, a verdade mesmo é que a Kabbalah você só vai aprender com um instrutor profundo de Kabbalah. E quanto mais você estudar, mais você vai descobrir que não sabe a Kabbalah. E o caminho da Kabbalah é um lugar muito perigoso. Pro professor e pro aluno. Ele é perigoso porque ele não é estável. E exatamente porque é perigoso, ele é precioso. Ele é perigoso não no sentido de que devemos nos afastar, muito longe disso. Ele é mais perigoso não ser conhecido. Olha que incrível. E tem gente por aí que fica falando que Kabbalah não tem nada a ver com o judaísmo. Quem falou isso não falou a verdade. Por quê? Porque foi o judaísmo, foi a cultura judaica que recebeu de alguma forma, ou de diversas formas, que você pode conversar com um rabino perto da sua casa, ou até pela internet, o que significa esse caminho. É um caminho de aprender sobre os seus próprios segredos e sobre como você pode ser uma pessoa melhor no mundo. Não, isso não é um convite para a religião, fique tranquilo, isso não é uma questão religiosa, isso é uma outra questão. Veja bem, o judaísmo é muito além de uma questão religiosa, mas é um saber que carrega muitos saberes. E um dos lugares onde a gente precisa entender é o seguinte: a Torá é um guia de instruções, que se chamava Torá Lesod, esse é o nome. E o ensinamento do que é secreto, não é o ensinamento dos segredos, não. É o revelar o que está escondido. Por quê? Para a gente poder trazer para a consciência. E para quê? Para nós sermos pessoas melhores no mundo. E lembrando, isso não é um convite para a religião, isso é um convite para o conhecimento. Porque às vezes o preconceito surge pura e simplesmente pela ignorância. A sua ignorância, a minha ignorância, a nossa ignorância, a ignorância de todos nós. E a ignorância quer dizer não, ignorância, conhecimento. O não saber é um lugar muito perigoso. E o importante de você aprender a Kabbalah com uma pessoa que é realmente versada no assunto, como um rabino, por exemplo, é uma das formas de você se elucidar, é uma das formas de você aprender sobre os seus próprios perigos. Nossa, Carmen, você está usando muito essa palavra. Sim, o lugar é muito, muito importante, porque o saber que a gente tanto precisa estudar ainda contém outros saberes, e quanto mais você estudar, mais você vai ter para saber. E você vai aprender sobre o seu meio, sobre você, sobre as outras coisas. E veja só, o saber é tão sério do universo da Kabbalah que existem algumas regras que são pura e simplesmente regras de higiene. Regras do não vou selecionar qualquer coisa para endeusar, faz um super sentido, né? Não vou matar, faz um super sentido. Não vou roubar, é uma questão de higiene, uma questão de higiene mental, psíquica, espiritual. Quando a gente fala de higiene, não é só dos micróbios, das bactérias, é também dos nossos sentimentos ruins, das nossas coisas que não estão confortáveis. A Torá é um guia de instruções. E quanto mais você estuda, mais você vai ter para estudar. E por quê? O foco da Kabbalah não é trazer para você serenidade, o foco da Kabbalah não é trazer para você iluminação transcendental. Este é o lugar que você precisa chegar para chegar na meta. Você pensou que você queria serenidade, velho? Fica 5 anos na serenidade para ver se a sua vida fica interessante. Cai em depressão. Não pode, entende? Olha só a inquietude de uma mulher grávida. Ela
sofrem enjoo, incômodo, algumas não sofrem. Elas sofrem inquietudes emocionais, elas sentem tudo que um bebezinho sente. Olha que incrível. Para depois sentir uma tremenda dor, mesmo que seja com anestesia. A dor depois da anestesia é maior ainda, desconforto e tudo mais. E por que isso? Porque a vida, explorando a vida. Se a vida quisesse serenidade o tempo todo, se ela quisesse só isso, a gestação era pura serenidade. Entendeu? Então, a serenidade é um meio, não é a meta. Transcender é um meio, não é a meta. Porque o que a gente quer mesmo é a iluminação do estado presente, do tempo presente, tá? E vou lembrar, essa moçada que fica falando que Kabbalah não tem nada a ver com o judaísmo, tá falando bobagem, tá? A gente sabe que algumas religiões emprestam uma série de ferramentas do judaísmo. E tá errado isso? Claro que não! Claro que óbvio que não! Isso também é bom. O importante é que todos os seres consigam atingir a iluminação. O importante é que todos os seres consigam se sentir felizes no mundo. O importante, de verdade, é que todos os seres consigam atingir a sua própria meta. A meta. E a meta da Kabbalah, qual é a meta da Kabbalah? A meta da Kabbalah é gerar inspiração. A meta da Kabbalah é gerar a inspiração, inspirar a ação. Isso é a meta. Mas a gente não consegue ter inspiração para a ação se a gente não conseguir serenidade e transcendência. Então, quando se pede lá para você perdoar aquela pessoa que te feriu e te magoou, você tá achando que é por quê? Só para deixar barato? Não, velho, é só pra você se libertar, é só pra você ser uma pessoa mais feliz no mundo, pra não ficar carregando peso, porque peso não é só um saco de cimento ou de pedra que você carrega. Existem pedras invisíveis que a gente carrega, da mágoa, do sentimento repassado, daquela coisa de ficar remoendo picuinha. Então, eu não sou uma versada em Kabbalah, mas o meu convite era te fazer entender. Dentro da astrologia, o tempo todo eu tenho que estudar a Kabbalah. E quanto mais eu estudo a Kabbalah, sabe que eu descobri? Que eu não sei absolutamente nada. Entendeu? E assim, isso também é um convite para você não estudar só sobre o judaísmo. Estudar sobre o catolicismo, estudar sobre Umbanda, estudar sobre hinduísmo, estudar sobre todas as culturas religiosas, que ao final das contas existem diversos patchworks, pedaços de retalhos de cada um dos saberes que a humanidade carrega para poder aprender a se aprimorar. Eu não acredito em nada disso, Carmen. Eu não acredito em religião, eu não acredito em Deus. Não tem problema, o conhecimento nunca torna ninguém mais pobre. Aprende que depois você descobre quais as razões de você não precisar confiar e acreditar em um Deus. Talvez você já tenha atingido a iluminação. Quem sabe? Nunca sabemos, não é? E não vou te fazer a recomendação de procure seu rabino mais próximo. Claro que não, mas você sabe o que precisa fazer, certo? Então é o seguinte, só para finalizar, o judaísmo, ele é uma técnica de aprimoramento de espiritualidade. Não é a única técnica. Como surgiu a Kabbalah? Pelo processo muito especial no Monte Sinai de iluminação. E por ter se apresentado com muitos resultados por milhares de anos, né? Mais de 5.700 anos, é bastante tempo de experiência, né? Olha só, a internet tem menos de 30 anos, olha que loucura, né? O Skype tem quantos anos? E o Facebook? Tão rápido, né? Então você imagina um saber que por milhares de anos está se aprimorando para chegar aonde a gente está agora, num lugar onde a gente, com simples chips, a gente fala chips, não, com um simples chip, a gente fala do outro lado do mundo até sem fio. Então você imagina, tá, que tudo isso é um agregado de conhecimento de milhares de cabeças, de milhões de cabeças, bilhões provavelmente, aprimorados num HD chamado Humanidade. Olha que loucura, não é interessante? Acho esse tema super legal e gostaria de conseguir falar mais, mas aí seria muito atrevimento, né? E existe uma tecnologia para a gente aprender um pouco mais sobre isso.
é uma técnica um pouco mais elaborada do que eu posso colocar num vídeo de 5 ou 10 minutos. E é isso. Eu sou Carmen Sampaio, do canal Astrologar, e eu conto com você. Deixa aqui a sua pergunta, sua reclamação, sua observação, suas ideias. E se você precisar de terapia, bota aí também. A gente aceita, conversa, aprende, entrega. E isso aí. Até mais.